Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, do tópico de hoje, do tema de hoje que a gente falou aí na primeira parte. Você estava acompanhando ou não? Já assistiu a primeira parte para ver? Então, agora vamos continuar a segunda parte aqui, né, pessoal? Qual é o tema que a gente estava falando? Para a gente relembrar na nossa consciência. O que é o propósito espiritual? Então, na primeira parte a gente viu que esse propósito espiritual é um propósito que transcende a preocupação da matéria, as coisas da matéria, porque esse propósito espiritual, o nome já está dizendo, é um propósito do seu espírito, da sua alma. Por quê, pessoal? Porque foi lá que Deus colocou esse propósito. Lá que ele colocou essa motivação, essa energia, e tá lá, pessoal, tá na nossa consciência. Então, irmão Samuel, como é que eu faço para saber o que é que Deus me enviou aqui? Esse propósito está lá na sua alma. Então, o que é que você tem que fazer? Se conectar com a sua alma divina, com esse lado espiritual, com esse lado, o qual a espiritualidade vai direcionar você para aquilo que você veio fazer, que já está lá escrito na sua alma. Já está lá escrito. Só é você se conectar, então. É você entrar na frequência, porque você está aqui. Manda a Angelina calar a boca aí, rapaz. Você está aqui em uma frequência, tá? Como é que se diz? Em uma frequência abaixo da frequência dimensional, tá? É abaixo da frequência dimensional. Então, você tem que elevar a sua frequência para você entrar nessa frequência dimensional, o qual você vai adentrando essas trabalhando, vai alcançando, galgando esse conhecimento, esse autoconhecimento. Você vai melhorando comportalmente, tá? Entende, pessoal? É isso que a gente precisa olhar, tá? Esquecer aí essas coisas que você tem aprendido, porque esse propósito espiritual é o propósito do seu espírito. É o que é que seu espírito veio fazer aqui, tá? Seu espírito ganhou um corpo, ganhou uma família, você está aqui nessa realidade, se veio através de uma família, né? Ganhou um corpo, você está aqui, o seu espírito está aqui. Para quê? Para ficar à toa? Para ficar fazendo aí o que vocês estão fazendo? É para isso que você veio para cá? Entende, pessoal? Então a gente viu isso na primeira parte e também vimos por que temos que buscar a missão do Espírito. Então, por que a gente tem que buscar? Porque a missão é do Espírito. Não é aqui desse corpo, dessa realidade. Então, quando esses espiritualistas, muitos estão falando que você tem que fazer algo, esse algo, diz o que você tem que fazer aqui nessa realidade, ela está tirando você da visão do espírito, tá? Está tirando você da, do que o seu espírito vai fazer. Porque quem é que tem que descobrir isso, pessoal? É seu espírito. Você tem que ter a chave, tá? Tem pessoas que vai buscar, o que é que eu vou fazer na vida? Qual é o meu significado? O que é que não sei o que vai buscar em gente aí? Gente fica falando, é isso é que você tem que fazer da vida. Tá errado, tá? Isso tem no meio da espiritualidade, sabia? E muitas pessoas estão indo atrás disso aí, tá, pessoal? Não estão indo atrás porque elas não querem trabalhar a espiritualidade. Ela quer uma coisa logo prática. Me diga, é isso,
Aí, não, eu li agora seu mapa, eu sei de tudo da sua vida. De cor e saltinho. Muita gente tem caído nesse engano, tem se entristecido aí. Não tem acontecido aquilo que essas pessoas estão se entristecido e estão ficando o quê? Com resistência às coisas da espiritualidade. Teve pessoas no meu canal aqui assim, pessoal. Tá? Ela já ia desistir desse negócio de espiritualidade. Tá? Porque só aqui, quando ela ouviu meus vídeos, ela começou a tentar para a verdadeira espiritualidade dela. Ela voltou à conexão, ela, sabe? Escreveu aí um texto aí no meu, agradecendo, obrigado, obrigado, tal. Tá? Eu agradeço a espiritualidade, porque teve, mostrou para você e você prestou atenção, tá? Porque às vezes estava sofrendo, né? Aí quando a pessoa está sofrendo, a pessoa busca ali o alívio daquele sofrimento, tá? É assim, todo mundo só vem para a espiritualidade assim. Ninguém vem, eu vim por espontânea vontade, eu sou bonzinho. Tá, fica aí nessa conversa aí, tá? Muita gente tem falado isso aí, mas é tudo mentira. Todo mundo só vai na pressão. É na pressão, entende? Aí que todo mundo vai buscar espiritualidade. Quando tá tudo bem, ninguém quer saber de nada. Isso é a verdade. Tá? Então, a gente viu isso na primeira parte, né? E viu também aqui os sintomas, que é paz, realização pessoal, a pessoa tem um serviço desinteressado, né? Amor, compaixão, né? Então, a gente viu isso, né? Na primeira parte. Ele fala também que é uma evolução da consciência, não é já o fim da jornada quando você entra nesse propósito espiritual, só é o início, você está começando, tá? Quando você despertou, só é você estar no início aí da sua jornada, tá? Aí a gente parou aqui, foi o amor e a compaixão, né? A jornada espiritual pode despertar um amor profundo, então é um da característica do espírito, por toda a forma de vida e compaixão genuíno pelos outros. Então, uma pessoa que está na espiritualidade despertou, ele é um cristão, ele é um ser espiritual, ele vai ter esse amor genuíno, porque ele está lá na sua alma. Então, quando você conecta, você começa a sentir aquela energia, você começa a sentir diferente. Você tem compaixão pelas outras, você tem amor, você quer fazer o bem pelas pessoas. É por isso que eu não entendo, tá? Muitos grupos religiosos têm pessoas que não querem ajudar outra pessoa. Como é que eu posso dizer que uma pessoa dessa é espiritual, pessoal? Não existe isso, tá? Eu não sei quem que inventou isso aí. Foi os grupos religiosos, tá? Mas não existe isso, tá? Aí ele fala, o propósito espiritual é essencial que ilumina nosso caminho na imensidão da existência. Então, esse propósito é essencial que ilumina nosso caminho. Ele vai iluminar para você enxergar onde você tem que andar. Então, e isso é através de quê? Do conhecimento. Se você fica na escuridão, você está sem conhecimento. É o que a Bíblia fala. Então, por isso que a Bíblia fala que Cristo nos chamou, nos tirou das trevas para a grande luz. É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, sendo a força motriz que impulsiona cada indivíduo a sua busca incessante por significado e compreensão. Então, é incessante, tá, pessoal? Por exemplo, a gente, quem está aqui já comigo desde o começo, a gente já avançou um pouquinho, não foi? A gente já melhorou
Eu até fiz um vídeo aqui falando disso. Repare se você teve mudança antes de conhecer meu canal e depois que você conheceu o meu canal, se você não teve a mudança. Então, muitas pessoas falaram que teve a mudança. Por quê? Tem que ter, pessoal. A espiritual aí que você vê a espiritualidade trabalhando, tá? Tá trabalhando no seu ser, então você está mudando. Suas familiares até repararam que você mudou também, tá? Então há uma mudança. Então a gente andou um pouquinho, tá? Mas a gente agora tá bom, irmão Samuel. Eu vou parar aqui, já a gente já andou, já melhorou. É isso assim, pessoal? Não, a gente tem que continuar sempre incessante buscando essa compreensão. Aí ele fala, é uma concepção profundamente enraizada em nosso ser guiando para além do tangível. Então, está guiando você para além do tangível. Então, o que é tangível? É essa realidade. É o que a gente pode pegar. Então, tangível é aquilo que você pode pegar, mensurar. Então, se a gente está indo além do intangível, é coisa que a gente não pode mensurar. Tá? Espiritualidade, a gente está buscando algo intangível, o qual até esse Deus quer algo intangível. Até hoje os homens querendo, como é que se diz, mensurar Deus aí, não consegue. Até o nome Deus foi criado aqui pelos homens. Para, como é que se diz, dar um significado a um ser que criou todas essas coisas. Então, a gente, para os homens, para mensurar esse ser, aí deu o nome de Deus. Tá? Por quê? Porque a gente não conhece, todo mundo está buscando essa conexão com Deus, tá, pessoal? Toda a humanidade. Quando for desconectada, todo mundo está desconectado, está procurando essa conexão, entrar nessa frequência de Deus, tá? É isso. Entende? Aí ele fala, é isso que é o intangível, a gente não consegue mensurar. Aquilo que a gente consegue manipular, aquilo que a gente consegue manipular e aqui nessa realidade é algo tangível. Algo que é intangível é algo que a gente não pode manipular ainda, tá? Aí ele fala, em direção a uma conexão mais elevada com o universo e a divindade. Então, é isso que a gente, o nosso propósito espiritual é para isso. Para ir descobrindo a jornada de descoberta, reflexão, né? Cadê? Peraí. É uma direção que a espiritualidade vai dar a gente para a gente ir alcançando, como é que se diz? Essa conexão mais elevada com o universo e a divindade, para a gente chegar a essa divindade que a gente somos Deus, né? Longe de ser uma resposta concreta ou um destino final, né? Longe de ser isso, né? Aí ele fala, cadê? Longe de ser. O propósito espiritual é uma jornada contínua de descoberta, reflexão, evolução, uma dança eterna entre o conhecer e o transcender. Então a gente está nessa dança. Vamos dançar, né? Dançar, dança. Então, a gente aqui, o nosso espírito, entrou nessa dança aqui, tá, pessoal? Dessa realidade. Então, por isso que é uma jornada espiritual. Porque é uma jornada que nosso espírito veio fazer aqui. Agora, você tem que descobrir o que é que você veio fazer aqui. Você veio bagunçar aqui? Você veio bagunçar essa realidade aqui, é? Veio fazer uma bagunça e depois quer ir para o céu. É isso aí que vocês querem, tá?
Vai vir carnaval aí você vem fazer a bagunça lá, aí vem fazer, aí depois agora eu quero ir pro céu, irmão Samuel. Ô Samuel, foi pro céu, né? Você aí quer ir pro céu, fazendo essa bagunça. Você entende, pessoal? Não existe isso. Mas quem que tá fazendo vocês pensarem assim? Tá? A jornada espiritual é contínua de descoberta. Então, você está descobrindo sempre reflexão e evolução do seu espírito. É uma dança eterna. Então, você está numa dança eterna do seu espírito. Entre o conhecer, você, e transcender esse ego aí, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Pode correr para qualquer lugar aí, você vai ter que entrar nessa situação aí. Então, estou passando coisas muito além do que como é que se diz, a filosofia, as coisas aqui que você estuda. Então, é coisa muito além. Aí ele fala, e viver com a consciência plena. Então, essa proposta espiritual, essa jornada, é viver com a consciência plena. Então, você tá desperta a sua consciência. Viver uma harmonia que se desenha no horizonte de nossa alma. Então, vai se desenhando no horizonte. Então, horizonte, né? Aqui é vertical e horizonte. Então, essa harmonia vai se desenhar como horizonte. Então, é para você, a alma, entrar nessa linha do horizonte, que é essa harmonia espiritual. Teve até uma irmã aqui do meu canal que ela sonhou que ela via a linha do horizonte. Então, eu disse, que a espiritualidade está falando para você entrar nessa harmonia, nessa espiritualidade, tá? Então, aí ele fala, permitindo abraçar uma existência autêntica, então, a existência verdadeira. Não pode ser em verdade, não tem espiritualidade, tá? Se você colocou qualquer engano, a espiritualidade é corrompida. É por isso que está aí os meios espirituais, tudo corrompido aí, tá, pessoal? Porque a jornada tem a ver com a sua existência de autêntico, você ser verdadeiro. Repleto de amor, compaixão, sincronia com o cosmos. Então, você está em sincronia com a espiritualidade, com o universo, com o cósmico, né? Você refletindo o amor e a compaixão desse Deus, desse universo. É isso que é o propósito espiritual do seu espírito, que é sua verdadeira pessoa. Porque as pessoas, quando está aqui encarnada, o ego dela fala mais alto, né? Ela pensa que é o corpo e que é essa realidade, as coisas que ela tem que fazer aqui. E às vezes até envolvida pelo engano dessa matrix. Até espiritualista está caindo nessa armadilha. Tá? Aí ele fala, no cerne de nossa humanidade, então, no centro da humanidade, enquanto o viver nosso propósito espiritual. Então, em cada ser humano que está aqui, que tem uma consciência, no centro dele, né, no cerne da humanidade, encontra o viver nosso propósito. Então, o seu propósito está na sua alma. Tá bem claro, né, pessoal? E sem dúvida, a chama que arde no nosso coração de nossa experiência terrena. Então, a alma fica chamando você para esse propósito. Ela está ardendo, é uma chama que arde o nosso coração. Então, quando você encontra, pessoal, aquilo lhe traz aquela força, uma alegria imensa de você estar aqui nessa realidade.
Então, pessoas que estão se sentindo, eu quero sair daqui, é porque ainda não encontrou o seu propósito do espírito. A alma está chamando você para conexão com a sua espiritualidade, com Deus, para você encontrar o propósito da vida. Está ardendo essa experiência terrena, tá? Aí ele fala, a chama que arde nosso coração de nossa experiência terrena. É o elo sublime que nos une ao infinito, a Deus, né? Que Deus é infinito. O propósito espiritual é muito mais do que uma busca por sucesso material ou satisfação pessoal. Então, pessoal, não, propósito de vida do espírito não é isso, é buscar coisas materiais. Satisfação pessoal, é isso, eu queria isso. Não é isso. É você que vai ditar o que você quer ou é Deus que vai ditar o que você tem que fazer aqui? As pessoas não entendem isso, tá, pessoal? Até no meio religioso aí, de vários grupos, tá todo mundo aí perdido, tá? Eu tenho que vir explicar uma coisa dessa, porque não é possível, pessoal, tá? Mas a gente tem todo o tempo do mundo, a gente é eterno, tá? Se você não aprender aqui comigo, você pode aprender em outra ocasião, tá? Mas seu espírito vai aprender um dia sobre isso, tá? Aí, porque aqui não é. Aqui a gente está trazendo explanando as coisas da espiritualidade. Se a pessoa não quer atentar, tá bom. Sem problema nenhum, a gente não briga, não. Você não aprende agora comigo, vai aprender com outro mais tarde, em algum lugar aí do universo, tá? Mas você vai ter que aprender, tá? Aí, não adianta correr, tá? Aí ele fala, a jornada da alma em busca por significado. Então, esse propósito espiritual é uma jornada da nossa alma, em busca de um significado. O que é que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Entende? Conexão com o divino e serviço ao outro. Então, existe isso. Busca por significado, conexão com o divino e serviço ao outro. Sem essa manifestação do seu espírito, não existe, você não está no propósito do seu espírito. Entende, pessoal? Tá fora. E isso tem a ver pessoas. Eu preciso estar em um grupo religioso, irmão Samuel, para fazer o meu propósito espiritual? Não necessariamente. É só você seguir a sua intuição, a direção do espírito, né? É uma pessoa também que tem que ter uma coisa voltada para a espiritualidade, porque a gente aqui não tem grupo religioso, mas a gente trabalha essa espiritualidade, as mensagens que o espírito traz, o sonho, a intuição, sabe? A gente tem aqui o grupo aqui, o pessoal no WhatsApp aqui conversa comigo. Toda vez tem sonho, conta o sonho. E aí, como é isso, irmão? Esse sonho aí. Então, esse sonho mesmo que eu tive hoje, né? De madrugada, eu contei aqui para as pessoas aqui do meu WhatsApp, né? Mais achegado, que a gente estuda sobre isso, né? Eu contei para a gente avaliar esse sonho, né? Aí muitos aviso, deve ser aviso, deve ser. Então, eu tenho que ver os meus espelhos, porque você é meu espelho, tá? Se eu sou o espelho para vocês, vocês é meu espelho também. Você reflete aquilo que é o anseio também da minha alma, tá? Aí ele fala, encontrar e viver um propósito espiritual pode iluminar nossa vida com uma profunda sensação de significado e realização. Então, o espírito vai estar realizado, né? À medida que exploramos esse caminho da alma, descobrimos que a nossa jornada espiritual
é tão única quanto somos. É uma jornada que pode durar a vida toda, trazendo crescimento contínuo e uma profunda compreensão do propósito de nossa existência. Então, a nossa existência está onde? Está no Espírito. Então, vai trazer uma compreensão do Espírito, o que é que veio fazer aqui, por que essa jornada, por que a gente está aqui e às vezes sofre, entende? Quando eu vejo pessoas reclamando do que está sofrendo aqui, coisa, é porque ainda não está entendendo, tá, pessoal? Ela tem uma visão mais reducionista, uma visão só dessa realidade. Uma visão holística é uma visão do todo, tá? É por isso que para você ter uma visão do todo, você precisa crescer a sua consciência. Subir escada. É igual o cidadão, o mentor falou para o cidadão: olha, você está aí embaixo da escada. Você, quando ir subindo, você vai compreender quem é Deus. Então, quando a gente ir subindo, galgando frequências e conhecimento, a gente vai estar numa escada, o qual, quando você sobe na escada do alto, você vê mais coisa. Aquele que está cá embaixo, ele só está vendo aquilo que está na frente dele. Mas se você sobe em um morro, em uma montanha, você olha lá, você vê a cidade e tudo. Não é assim, pessoal? É simples, mas então a sua consciência precisa subir, porque a nossa consciência ainda está limitada aqui, só nessa realidade. Então, trabalho de expandindo para você ter uma visão holística. Você sabe o que é visão holística, né? Tá aqui o vídeo, tá? Para você assistir aí, se deliciar sua alma. Então ele fala, o propósito espiritual é buscar um significado, um sentido na vida, que pode ser encontrado naquilo que é importante e faz sentido para cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu sentido aqui, o seu propósito do seu espírito, que vai trazer aquilo quando ela está fazendo, está trazendo sentido para que ela faça. Tá? Cada um tem o seu, tá? Então ele fala, o propósito, por outro lado, é o que dita tudo o que envolve a nossa jornada. Ele pode ser algo tão simples quanto acordar todas as manhãs se sentindo bem e ter uma rotina saudável ao nosso gosto, até mesmo dedicar um tempo diário para a leitura de um livro específico. É o propósito que alimenta a missão e não ao contrário. Não é a gente vai fazer a missão para alimentar. Então, é esse propósito. Pode ser algo tão simples que ele fala. Entende o que eu falei da senhora que faz a empadinha? Padinha, né? É gostosa de frango e de carne. Então, é uma coisa tão simples para olhar, não é uma coisa grandiosa. Mas é aquilo ali, na rotina saudável que ela gosta, se dedicando, às vezes pode se dedicar diário para uma leitura de um livro específico, porque é o propósito que alimenta a alma, não é a missão. E tem gente entrando em grupo religioso, essa é minha missão. E aí, pastor te coloca na mente aquela pessoa que tá, e às vezes não está fazendo o propósito dela. Aí, o que é que ele fala mais? Quando possamos nos libertar da pressão de encontrar uma missão grandiosa, né? Porque todo mundo quer encontrar uma missão, eu tenho que fazer uma missão grandiosa para que não sei o que. Não. Você viu que a mulher, ela foi salva, ela foi para dimensões superiores? Foi pela uma palavra que ela falou para uma pessoa. Às vezes até uma palavra.
Você dá uma palavra para a pessoa estava sem direção, aí toma rumo. Uma vida, pessoal, vale muito para o universo. A espiritualidade está olhando isso, tá? Por isso que também sua palavra pode ter um peso contrário. Porque uma palavra só, você pode desviar muita gente. O que é que você pode dar conta dessas vidas aí, tá? Na hora que chegar lá, porque eu não fui para a dimensão aí superior. Você lembra o que você falou ali? Você enganou ali aquela pessoa lá, ó, lá, ó. Eles vão mostrar a vocês, tá? Pior que quando a pessoa está morrendo, já passa um filme da vida dela. Você já viu as pessoas contar quando tem EQM? Tá morrendo? Passa um filme, tá, pessoal? Então, ele disse, quem possamos nos libertar da pressão. Então, tem pessoas que ficam nessa pressão de encontrar uma missão grandiosa para a vida. Não precisa. E, em vez disso, nos concentramos em cultivar o propósito que recebemos com a nossa essência. Então, você desvia verdadeiramente do seu propósito, que ressoa com sua essência, que às vezes é até uma coisa simples. É uma palavra que você vai dizer, é um negócio que você vai vender, uma coisa vai alegrar as pessoas. É coisa assim, tá, pessoal? Então, é esse o engano que está no meio religioso, tá? Aí ele fala, e através dele encontramos significado em nossa vida e nos tornaremos de fato pleno. Então, ali aonde você se sente feliz. Aí ele fala, a espiritualidade, sem dúvida, envolve uma busca por significado. Então, a espiritualidade, você tem que trabalhar a espiritualidade. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Confrontamos questões fundamentais sobre o propósito da vida e a natureza da existência e a verdadeira fonte da felicidade. Então, é isso que todo mundo está buscando, tá? Todo mundo está buscando. Uns inconsciente e outro consciente, mas todo mundo está buscando. Aí ele fala, essa reflexão nos leva a descobrir camada mais profunda de propósito em nossa vida. Assim, a vida espiritual oferece um caminho que possamos encontrar um propósito mais profundo. Então, um propósito espiritual, que é do nosso espírito. Ao nos engajarmos nesse caminho, somos convidados a refletir internamente, praticar nossos valores fundamentais e nos conectar cada vez mais com Deus. Esse é o nosso propósito. É isso que a gente tem que fazer. E o trabalho da espiritualidade faz isso. Aí ele fala, essa busca contínua nos conduz a uma compreensão mais ampla de nossa existência e nos orienta na direção de uma vida mais significativa e gratificante. Então, você vai ser feliz e vai ter gratificante, vai ter prazer na alma. É que as pessoas estão faltando o prazer na alma, sabe? O gozo. A mesma coisa que você goza, o corpo tem um gozo, a alma tem um gozo também. Que não está nessas coisas materiais. Tá, pessoal? Está nessa conexão, nessa busca desse Deus, nessa coisa intangível. Aí é onde está o gozo da sua alma. Você vai gozar ali, tá? É isso, pessoal, tá? Uma coisa é certa. Se você goza literalmente o corpo para aliviar a tensão você tem um gozo da alma. E é por isso que as pessoas, quando não tem esse gozo da alma, que é essa vida com significado e gratificante, ela não tem aquela gratificação, ela está infeliz, pessoal. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Se as pessoas entram no vazio existencial, depressão ou na ansiedade.
Agora, você faz a pesquisa aí, né, no doutor Google, e veja qual é a doença que está afetando a humanidade. Veja aí. Faça a pesquisa aí agora para você ver. Se não é essas três que eu falei aqui. Por quê? Porque falta esse significado de vida, essa gratificação para a alma dele. O qual a Matrix está enganando que ele vai encontrar a felicidade, o gozo, as coisas em alguma coisa terrena aqui. É esse o engano, tá? E tem muito espiritualista caiu nisso, ainda estão incentivando as outras pessoas a entrar nesse gozo, tá? Querendo buscar o gozo da alma. Ele vai. Aí quando vê que é aquela coisa, aí compra uma coisa, aí ele tem dinheiro, aí compra um carro, compra uma limusine, compra uma mansão, aí viaja para certo lugar, viaja para outro. Mas a alma dele não tem gozo. Aí vai até ficar deprimido, vai ficando, aí vai. Aí daqui, quando entra nessa fase, aí vai buscar ajuda, tá? A alma dele, tá, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala, fala sobre esse propósito de vida, pessoal? Será que a Bíblia fala? Ou não fala? Ou não fala nada? Ou a Bíblia está calada? Tá? Será que a Bíblia fala ou está calada ou como é que acontece? Vamos ler aqui, tá, pessoal? Então a Bíblia, o que é que ela fala? Se tem propósito, se Deus deixou a gente aqui à toa, igual uma barata tonta, será que Deus nos abandonou? Tem muita gente que diz assim, oh, Deus nos abandonou, ai meu Deus, eu tô aqui só. Né? Será que aconteceu isso? Vamos ler então a Bíblia. Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos. Então, a gente é obra da mão, é obra da mão de Deus, né? Ou você não foi criado por Deus? Como muitos pensam aí que a gente não foi criado por Deus, porque Deus está falando aqui com o nosso espírito, tá? Quem criou o nosso espírito, nossa consciência? Quem foi? Foi os Anunnaki? Foi os que estão dizendo aí? Não, quem criou seu espírito, que é a sua verdadeira pessoa, tá? Foi Deus, tá? Esse Deus. Então, somos obra da mão dele, tá? Então, o Senhor vai cumprir o seu propósito colocado na nossa alma, que ele criou a nossa alma, o nosso consciência, o nosso espírito. Porque o amor dele permanece para sempre para conosco. É isso que o salmista está falando. Então, a gente está à toa aqui, pessoal. Se Deus criou, foi o nosso espírito, o homem espiritual, esse que Deus criou, tá? Essa é a obra da mão dele, tá, pessoal? Para que a gente, como é que se diz? Colocasse aqui essa divindade aqui nessa realidade, o qual é difícil, porque tem um príncipe desse mundo, né? Você sabe quem é o príncipe das trevas, né? Que o mundo aqui está nas trevas, está na ignorância. Você sabe quem é o príncipe. Está dominando aí essas mentes, essas consciências. Que elas não sabem que elas foram criadas, é obra da mão de Deus, ela é divina, elas não sabem disso. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Você vê que a Bíblia fala, né? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você. Então, diz o Senhor. Então, o que é que diz o Senhor? Eu conheço o plano. Por quê? Porque foi ele que colocou o plano lá na nossa alma.
Eu conheço. Então, se aproxime de mim, eu vou revelar isso para você. Então ele fala: conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança e futuro. Então, o plano de Deus para nossa alma, nosso espírito, não vai causar nenhum dano, vai trazer benefício. Por isso que a Bíblia tem conselhos admoestando a nossa consciência, para que a gente não erre e traga nenhum dano à nossa alma, ao nosso espírito. É por isso que a Bíblia tem conselhos, tá? Deus não abandonou a gente, tá, pessoal? Aí, como alguns pensam aí que não tem Deus, não existe Deus, se tiver Deus, Deus já abandonou a humanidade, tá? Eu já ouvi pessoas falarem isso, tá, pessoal? Tá difícil, tá, pessoal? Cada dia que passa aqui nessa realidade, a realidade tá ficando difícil. Aí, o que é que ele fala mais? Provérbio 19, 21. Muitos são o plano do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o que vai prevalecer, pessoal, se você for chamado pela espiritualidade, o que vai prevalecer na sua vida é o propósito do Senhor. É aquele que está na sua alma, tá? Você pode aí, eu vou fazer. Por isso que tem gente que vai fazer uma coisa, quando vê não dá certo, ela volta para fazer aquilo que ela tem que fazer. É porque vai prevalecer. Deus não vai abrir mão disso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não tem como fugir, tá, pessoal? A Bíblia é clara. A regra é clara, Arnaldo, tá? Tá errando porque não estudam, não buscam o entendimento da espiritualidade. Mas a espiritualidade está falando. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, todas as coisas que acontecem na vida daqueles que têm um chamado por Deus é para o bem dele. Nossa, irmão, eu estou em uma situação, isso é para o meu bem? É para o bem do espírito. Por isso que diz que a glória desse mundo não se compara com a glória comparada para o espírito, tá? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, todas as coisas estão cooperando para o bem daquele que ama a Deus. Então, está cooperando para o bem do espírito, do crescimento dele. Então, até as coisas ruins que acontecem, vai contribuir para que você cresça. Na minha vida aconteceu muita coisa ruim, tá, pessoal? Mas foi para eu chegar aqui nesse momento, tá? Dos que foram chamados. Então, porque você é o chamado. Você entrou no chamado de acordo com o propósito de Deus, para que você entre no propósito da sua alma que Deus colocou aí. Foi por isso que você está sendo chamado. Você tem que entender isso. Aquele que despertou tem que entender isso, pessoal. E não pode deixar essas coisas dessa matrix enganar você. Tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. É bem claro, tá bem claro. Eu não sei porque não entende isso. Vocês são as gerações
que foi eleita por Deus, foi chamado para se tornar um sacerdócio, uma nação santa, povo exclusivo dele, para o quê? Para ficar fazendo aí besteira? Para ficar igual uma barata tonta? Foi isso que Deus está chamando você? Para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, chamou você para o conhecimento, para você colocar todas as suas habilidades aqui nessa realidade. Tá claro! Tá claríssimo! Então, você vai se tornar um sacerdócio, El. E o que é que um sacerdote fazia antes? Ele entrava para oferecer sacrifício tanto para ele, para o povo, e adorar a Deus, né? Render gratidão a Deus. E é o qual um espiritualista aqui falou que a gente não tem que orar a Deus e nem agradecer a Deus. Ele tirou essa ideia porque a gente é Deus, tá? Ele aí tirou a ideia, a gente é Deus, não precisa. Eu sou Deus, você. Então, vocês vão fazer os outros povos aí adorar você aí, né? Você é Deus. Né? Isso é isso que muitos líderes estão fazendo isso. Eles se colocando no lugar de receber adoração. E muita gente adorando aí. Esses líderes aí, tá? Aí. Aqui, pessoal, você não vai ficar enganado, tá? Você pode ser enganado aí por esses aí, ó. Aqui no meu canal, vou ter que falar isso, tá? Não tenho nenhum compromisso com nenhum. Aí, Provérbio 16, versículo 4. Vamos ler. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, Deus aqui fez tudo com propósito. Nada aqui está sem propósito, tá, pessoal? Se você, o ímpio, ele continua na impiedade, não se arrepende da impiedade dele, do mau caminho, vai ter um propósito, pai. Se você está no caminho de Deus, Deus tem um propósito para você. Então, todos têm um propósito, tá? Ninguém está sem um propósito. Então, Deus fez tudo com propósito. E ele fala até os ímpios para o dia do castigo, tá? Se continua nessa frequência, vai ter castigo. Não pode escapar disso, tá, pessoal? Aí, amigo, tá? É para trazer consciência para vocês, tá, pessoal? Aí, Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras da tua mão. Então, o Senhor vai cumprir o propósito dele. Então, o salmista sabia disso. Você não vai abandonar a obra da sua mão. A criação desse espírito que é semelhante a Deus, tá? Teu amor é maior do que isso, então vai fazer com que a gente entre nessa frequência. Aí ele fala, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Então, tem coisas criadas por Deus que é visível aos nossos olhos, né? Então, aqui na terra. E as invisíveis tem também. Seja trono, seja soberania, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então, todas as coisas... Tem a música, né? Eu já cantei até aqui essa música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, seja aquela que é visível aos nossos olhos e aquela que não é visível aos nossos olhos, foi criado por ele. Então, todas as coisas foram criadas por ele. Tá?
Aí o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha a música aí. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre. Amém. Tá, pessoal? Então, ó, já tá ficando aí retado, tá? Porque o espírito tá entrando, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 55, 11. Vamos ler. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Então, pessoal, olha bem o que é que acontece. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Então, Deus, o que Deus falou, pessoal, o propósito que ele colocou na nossa alma vai se cumprir, tá? Não adianta, tá? Você pode espernear aí o que for, tá? Você precisa entender isso, tá? Ela não voltará para mim vazia. Não vai voltar para Deus. Vai voltar com algum fruto. Ela vai voltar com alguma coisa, tá? Mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Então, Deus enviou você com um propósito e você vai ter que cumprir. É por isso que às vezes a gente não vai embora logo daqui, né? A gente morre logo por causa que ainda tem um propósito a gente fazer. A gente só vai quando já cumpriu aquilo, ele aí já chega, então já cumpriu, você vai embora. Tá? Ou então, se acontece alguma interferência, você morre cedo e não cumpriu, por isso que existe você reencarna de novo. Você tem outra oportunidade de jogar o jogo e cumprir aquele seu propósito. É isso que você tem que entender, tá? Você tem que voltar. Se você algo aconteceu aqui que você não cumpriu o propósito, o quê? Volta de novo, bota ele lá de novo para cumprir o propósito dele. Aí você, a sua consciência volta em outra vida aí, tá? Em outra família, você já esqueceu já, e você vai cumprir aquele seu propósito. Não tem como voltar para Deus vazio, não tem. Então, você só volta para Deus com algum fruto que você produziu na realidade. Você não vai voltar para Deus. Então, por isso que eu estou mandando vocês tomar consciência de vocês trabalhar, saber o seu propósito, para você voltar para Deus, voltar para casa. Senão não volta, não vai para a dimensão superior. Vai ficar aqui rodando até você entender essa situação. Enquanto você não entende, não volta. Não volta. Vai ficar aí. Tá? É por isso que eu falei. Se você não quer aprender agora, tudo bem, pessoal. Tá? Temos toda a eternidade do mundo, tá? O nosso ser espiritual é eterno. Se você não quer aprender agora, tudo bem. Eu quero aproveitar aqui o carnaval, Samuel. Eu quero. A serventia é da casa. Pode estar à vontade para você, tá? Mas um dia você vai, a sua consciência vai ter que despertar, entender o propósito que Deus enviou você aqui. Enquanto você não entender e não der o fruto, não fazer aquilo que ele deseja, você não volta. Entende, pessoal? Acorda para a vida, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes 3, versículo 11. Vamos ler, né? Porque muitas pessoas não querem ler, né, pessoal?
Querem falar abobrinha aí da mente aí do ego dela? Você tem que ler. Aí, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem que fez? Deus, né? Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Quem fez? Deus, né? Mesmo assim, ele não consegue, o homem, né? Não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, é isso que está acontecendo. Não entende o propósito que Deus colocou a eternidade no coração dele. Ele não consegue. O homem, o que é que eu vim fazer? Aí está aqui. Não entende. Então, eles não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, ele fez aqui essa dimensão, várias, né? E colocou aqui a gente para a gente ir passando de estágio. Mas quando o homem tem a consciência não expandida, ele não entende isso que Deus fez com ele. Ele está aqui sem entender. É isso que acontece, tá, pessoal? É isso que está acontecendo com as pessoas. Por isso que busque entendimento, busque a conexão com a espiritualidade. Porque quem colocou esse propósito, ele vai revelar para você, vai revelar a sua alma. Não é ninguém que tem que dizer o que é que você tem que fazer, não. Tá? Aí, Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer a boa obra, o qual Deus preparou antes para nós a praticar. Então, antes da fundação, tudo Deus já colocou ali. Então, ele está falando de que criação? Do nossa alma, do nosso espírito. Então, a criação de Deus é o nosso, que é o nosso verdadeiro eu, tá? É a verdadeira pessoa. O corpo aqui só é um veículo da nossa consciência. Entenda isso. Então, é difícil das pessoas largarem o ego, né? Desvincular o corpo dela, tá, pessoal? Porque ainda mais pessoas que não tiveram experiência. Pessoas que tiveram experiência, ela desvincula. Pessoas que não tiveram, é dificilmente, tá? Então, nós somos criação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você se conectar ao Cristo, né? Você começa a entrar na conexão, na frequência de fazer as boas obras, a qual Deus preparou antes da gente praticar, para a gente praticar. Ele já preparou já isso. Aí ele fala aqui, Isaías 46, 10, né? Vai movimentar as energias aqui, tá? Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde o tempo remoto. O que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, desde o início, Deus está falando, eu faço conhecer o fim desses tempos remotos. Então, Deus já está fazendo conhecer o fim. Então, ele fala, digo, meu propósito permanecerá em pé. Então, eu tive um sonho, né, pessoal? Não foi um sonho assim bom. É coisas que estavam acontecendo com as pessoas que não era bom, mas que eu confio em Deus, tá? Que esse propósito dele permanece em pé. A gente só vai sair daqui quando a gente cumprir o que ele mandou a gente cumprir. Aí quando cumprir, a espiritualidade vem avisar. Então, por isso que a espiritualidade avisa. Quando a pessoa vai morrer, olha, prepara a sua mala que você está indo, tá? Aqueles que estão conectados, eles recebem aviso, tá? Quer dizer, você já cumpriu o que você veio fazer aqui. Então, prepara a mala, vamos levar o seu espírito.
Espero que seja para dimensões superiores, tá? Aí ele fala, eu farei tudo que me agrada. Então, tudo vai ser feito aquilo que Deus agrada. Enquanto não cumprir o propósito, não vai existir o fim desses tempos remotos, tá? E Deus sabe. Por isso que Cristo falou, o tempo do fim, só quem sabe é o Pai. Ninguém mais sabe. E muitos estão dizendo, vai acabar. Oh, meu Deus, é agora. Oh, meu pai, é agora, vai cair. Oh, meu Deus, vai bater, a nave vai bater, vai cair. Vai cair aqui o meteoro. Aí tá aí, os pessoal tudo aí, tá? Nessa agonia. Aí ele fala, Apocalipse 4:11. Tu, Senhor Deus, é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, pessoal, olha, tu, Senhor, é o Deus, é Deus nosso e digno de receber glória e honra. Então, é digno de receber glória e honra e adoração. Então, aquela fala que o espiritualista falou, tá certa? De não orar a Deus, de ser grato a Deus? Entende, pessoal? Como a gente tem que observar a espiritualidade como um todo, porque existem essas pessoas que estão falando isso. Mas é direcionada pela espiritualidade? Não. É pelo ego delas. Estão no ego, estão, sabe? Estão no interesse de alguma coisa. É isso que acontece, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Salmo 146, 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustenta os órfãos e a viúva, mas frustra o propósito dele. Então, Deus protege os órfãos e a viúva, né? Deus tem proteção para com essas pessoas, mas frustra o propósito daqueles que estão na impiedade, tá? Vai frustrar o propósito. Aí ele fala, Efésios 1, verso 4 e 5. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Deus fez isso, pessoal, com a gente. Quando a gente desperta, a gente entra nesse propósito que Deus já, antes de fazer o mundo, a criação de toda, Deus já tinha escolhido a gente. O amor nos predestinou para adotarmos como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom propósito da sua vontade. Então, segundo o propósito que ele quer que a gente faça, ele chamou a gente. Ele está chamando, mas muitas pessoas não estão atendendo o chamado. Então, você não atende agora, mais tarde, em outra vida, você vai atender. Porque se você é um do chamado, que vai ser chamado, você vai vir para o propósito. Por isso que eu não me preocupo, tá, pessoal? Com as coisas que vai acontecer, eu não me preocupo. Aí, Salmo 119, 27. Faz-me discernir o propósito do teu preceito, então meditarei nas tuas maravilhas. Então, o salmista está pedindo, me faz discernir. Eu quero entender qual é o teu propósito para a minha vida. Aí então eu meditarei nas tuas maravilhas. Né? Provérbio 19, 21. Muitos são planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o que vai prevalecer, você pode fazer planos aqui, você pode ser enganado mas se você tem um chamado, Deus vai lhe chamar, você vai entrar nesse propósito, tá? Você vai ter que fazer, porque ele disse, não vai voltar para mim de mão vazia. Você, então, seu espírito
não vai voltar sem fazer aquilo que Deus mandou, enviou você aqui. Tá? Aí ele fala, Isaías 26, versículo 3. Tu, ó Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. Então, o Senhor vai guardar em paz aquele cujo propósito está firme. Então, ele está cumprindo aquilo que Deus vai guardar ele em paz. Porque está confiando nele. Então, por isso que eu confio, tá, pessoal? Não me preocupo, por mais que o sonho que teve aí e tal, não tá, sempre vai existir para gente que acredita e crê na espiritualidade, vai ter a saída, tá? Por mais que o mal vai vir aí, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 5, verso 9. Por isso temos um propósito de agradar que esteja no corpo, quer que deixemos. Então, temos um propósito, pessoal. Quer você esteja no corpo ou não, você tem um propósito. Tem pessoas que não estão linkadas ao corpo, à igreja verdadeira, à igreja espiritual. Mas ela está cumprindo o propósito dela. Pronto, ela vai, a alma dela, ela cumpriu o objetivo dela. Quer você esteja no corpo, que é a igreja espiritual, né? Ou quer você não esteja, você não conheceu aí, mas você anda naquela intuição, anda naquela inspiração, você faz o bem, você ajuda, você veio fazer aquele propósito. Então, você cumpriu o seu, pelo menos 50% do seu propósito. Pode ser uma coisa, pode ser uma palavra que você veio dizer a uma pessoa, pode ser algo que você veio fazer aqui que para muitos não tem valor, mas para Deus, para a espiritualidade, tem valor, tá? Pode ser isso, pessoal, tá? Mas você cumpriu o seu papel, você tanto ou não no corpo, tá? Então, por isso que o apóstolo Paulo falou, por isso temos um propósito de agradar a Deus, né? Quer estejamos no corpo, ou que o deixamos o corpo, ou se não estamos no corpo. Você tem um propósito. Se você for chamado, você tem esse propósito de cumprir isso, tá, pessoal? Para você não voltar com a mão vazia, tá? Então, agradecer, pessoal. Graças a Deus, mais um vídeo aqui, né? Graças a Deus não teve muita interferência externa. Agradecer a vocês, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!